pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Marinês, do canal Mari Fernandes. Hoje, cumprindo a minha promessa, eu trouxe para vocês essa peça linda, feita a partir dessa técnica aquarela que eu ensinei no vídeo passado. Então, se você não viu ainda, na descrição do vídeo vai aparecer ali, tá? Como é que eu ensino a fazer. Então, eu preparei essa necessaire. Para não ficar muito carregada, eu fiz só a frente. Escolhi uma cor atrás que combina com as estampas. Ó, gente, tudo isso aqui valoriza a peça, ó. Um puxadorzinho, a minha etiqueta colocada aqui. Dentro nós temos um bolso. Todas as minhas necessaires têm bolso, tá bom? Então, vamos lá fazer essa peça. Se não tá inscrito ainda no canal, vem pra cá. Vamos ver pra nossa turma. Toda semana tem peça bonita aqui pra vocês. Então, vamos lá. Assista até o fim e já vou pedir para vocês, tá gostando? Gosta do meu trabalho? Deixa um like, compartilhe com suas amigas. Se inscreva no canal. Então, vamos lá, vamos começar a nossa peça. Vamos começar então, pessoal? Olha, então, como eu disse na aula passada, eu faria uma necessaire com essa peça que a gente criou com a técnica aquarela. Então, olha, começando por ela, então a gente vai ter aqui, como eu disse para vocês, teria 32 por 25, né? Que seria a medida da peça. E eu já estruturei num nylon dublado, tá? Eu escolhi o nylon dublado porque ela ficou grossa. Eu falei para vocês que ficou meio grossa por causa da entretela, né? Então, eu já estruturei o corpo da peça. E também eu escolhi a parte de trás dela, eu escolhi também um quadricular aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu também estruturei no nylon dublado e eu fiz quadradinhos aqui de 4 centímetros, tá? Pra ficar o que? Harmonioso com o corpo da peça, a parte principal, tá? Então, a parte de trás eu optei fazer lisa, pra não ficar uma coisa muito carregada, vai ficar mais bonito, tá bom? Vamos utilizar também 2 pedaços de tricoline pro forro da necessaire. Bom, aqui já cortei de acordo com o molde. Vou precisar também de um pedaço de tecido igual ao forro, né? Para fazer o bolsinho interno, eu tenho aqui, ó, 38 por 14, tá? Ó, 38 por 14, que nós vamos preparar o bolso depois. Vamos usar também um pedaço de zíper. É bom cortar um pouco maior, porque eu vou passar o cursor e a gente dá aquela cortadinha aqui, né? Para passar o cursor. Então, pode ser 34, 35 centímetros, tá? Até 33 centímetros dá aqui. Pedacinhos pra gente fazer o acabamento do nosso zíper, 4 pedacinhos. Aqui tem 5 por 6,5, tá? Pra gente, daqui a pouquinho nós vamos fazer o preparo do zíper. Antes da gente começar, aí o cursor, né? Que eu não falei, o cursor tá aqui também. Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho do nosso molde. Olha, gente, tem gente que não gosta de molde, tá? Mas nesse caso, como a gente vai trabalhar com uma peça que já tá previamente preparada, é importante porque agora, antes de eu começar, antes de qualquer coisa, eu vou preparar já recortando, fazendo, então, isso aqui, ó. Então, esse molde foi feito, gente, a partir de um retângulo de 30 centímetros por 25 centímetros. Então, eu fiz assim, olha. 25, deixa eu ver quanto. Não, 23 centímetros, tá? 30 por 23. Então, eu fiz assim, ó. Daquele retângulo, eu tirei 1 centímetro aqui de cima, tá? E aí, eu fiz uma caixinha de leite. Então, primeiro eu risco aqui, tiro 1 centímetro aqui em cima. E a caixinha de leite, ela vai ter 4 aqui, mas aqui ela vai ter 4,5. Ela vai subir um pouquinho. Então, não vai ficar uma caixinha bem retinha, ela vai ficar um pouquinho pra cima. Tá? Esse é o molde que eu gosto de usar, tá? Então, aí você faz assim, ó. Você tira 1 centímetro aqui e mede 18,5 pra cá, tá? E risca. E aí, você faz o retângulo aqui, ó. Tá? Então, ficou 4 por 4,5 aqui, tá? Subindo. E aqui embaixo ficou com 21,5. Então, esse molde, gente, ele é prático pelo seguinte, a gente vai colocar em cima da peça, eu vou riscar com uma caneta, tá? Ou uma canetinha que apaga, não tem problema de ser uma caneta comum. Eu vou passar uma costura bem na beiradinha, tá bom? E vamos recortar esse molde aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Coloco o molde, ó.
bem retinho. Centraliza o desenho, tá vendo, ó? Onde eu quiltei, a gente centraliza aqui, faz o risco, passa a costura em volta e recorta. Eu vou fazer isso e aí a gente volta pra dar continuidade. Pronto, gente, ó, já costurei, então, como eu falei pra vocês, coloquei o molde, fiz uma costura em toda a volta e recortei, ficou assim, ó. Então, a nossa peça, a parte do corpo está preparada, então, pra gente, tá? Agora, a gente vai cuidar do zíper. Então, o zíper, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó, diminuir 2 centímetros, ó, da medida da peça, eu diminui 2 centímetros de cada lado. Aí, ele ficou com 24 centímetros e meio. Por isso que não precisava ser tão grande assim. Eu falei 35, 30, mas pode ser até menos, tá? Então, ó, agora a gente vai cuidar do acabamento do zíper, tá? Então, pra quem já viu meus vídeos, sabe que eu não gosto de colocar o zíper direto na peça sem fazer esse acabamento. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz. Então, é assim, ó, a gente pega aquele pedacinho de tecido, ó, aquele pedacinho de tecido e coloca assim, ó, vocês estão vendo aqui, de avesso pra baixo, ó. Eu faço um sanduichinho, tá vendo, ó? Faço um sanduichinho, ó, então ficou assim, ó. O direito pro lado de dentro e o de baixo também o direito do lado de dentro, tá? Aí, eu vou colocar um alfinetinho aqui na ponta e vou passar uma costurinha aqui, ó, nessa pontinha aqui, tá? E vou fazer isso dos dois lados. Já costurei aqui, ó, uma costurinha de cada lado. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu pego, viro pra fora, ó, tá vendo? E vou passar outra costurinha aqui, tá bom? Cuidado com a cor da linha, tá, gente? Então, faça uma cor bem próxima que você está usando do tecido aí, tá bom? Então, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Virou pra fora, ó. E agora, a gente vai passar outro pé de máquina aqui, tá bom? Na verdade, um pouquinho menos que um pé de máquina. Ó, está pronto, então, o nosso zíper, tá? Agora, a gente vai separar o zíper, nós vamos agora preparar o bolso, tá? Então, tá aqui, ó. É a hora do nosso bolso. Então, vocês vão pegar aquela faixa de 14 por 38, que eu falei pra vocês. Vamos virar assim, ó, do avesso. E passar um pé de máquina em toda ela. Em toda ela não, porque aqui já tá dobrado, né? Então, nós temos 3 lados aqui. E um dos lados, nós vamos deixar uma abertura aqui pequena para desvirar, tá? Então, vamos pra máquina. Corta os cantinhos. E vamos desvirar o bolsinho. Aqui, com o auxílio de uma tesoura, a gente, então, empurra para ficar bem retinho. Pronto. Nosso bolsinho, então, está costurado. Agora, a gente vai lá pro ferro de passar para sentar direitinho aqui e dobrar essa costurinha aqui de acabamento antes de pespontar aqui. Então, eu vou pro ferro de passar e volto pra gente terminar, então, o nosso bolso. Já passei o pesponto aqui no bolsinho, ó, tá? Um pezinho de máquina, coloquei bem da cor do tecido. Agora, a gente vai aplicar esse bolso no nosso forro interno da necessaire. Olha, eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu fiz um risco aqui, ó, com giz, de 4 centímetros da borda para baixo e centralizei o meio também. O bolsinho, eu vou também centralizar no meio, ó. Ó, e vou marcar aqui meio com meio e vou colocar em cima da risca que eu fiz aqui de 4 centímetros para baixo. Vou colocar alfinetinhos aqui para não correr e vou passar uma costurinha aqui em toda a volta, nas 3 voltas, então, do bolso, certo? E aí, então, fica pronto o forro interno. Bolso costurado, essa parte do forro tá pronta e agora a gente vai trabalhar com o zíper. Então, prestem atenção como é que a gente vai fazer, ó. Então, a parte da frente tá aqui. Eu vou... Uma coisa que eu não fiz antes, vou fazer agora. Eu vou refilar essa sobra aqui do zíper. Deixar ele alinhado. Mas eu vou deixar essa sobra aqui da ponta, tá? Eu só vou tirar dos lados, ó. O que a gente vai fazer agora? Ó, vocês estão vendo aqui...
direito do zíper, direito da peça, tá? Eu vou dobrar aqui bem ao meio pra centralizar, ó. E vou dar um piquezinho bem sutil aqui, ó. Só pra me guiar, tá? E vou também marcar o meio do zíper, tá, gente? Então, alinho aqui costura com costura, ó. E vou fazer uma marquinha aqui. Aqui eu não gosto de fazer pique porque pode desfiar o zíper. Então, eu vou fazer uma marquinha com uma caneta. Risquei o zíper. Aí, eu venho, ó, direito com direito aqui do piquezinho, ó. Aqui, gente, eu gosto de colocar presilhas. Pra não correr esse zíper, ó. Então, eu venho aqui, coloco a presilha. Ó. E eu vou pra máquina... Passar uma costura bem rente a esse zíper aqui, tá? E depois eu venho com o forro. Mas eu gosto de fazer separada essa costura. Primeiro o zíper, depois o forro, tá? Aqui, gente, eu faço pelo lado mesmo do zíper, pra observar bem se a costura tá reta. A minha máquina é uma máquina antiga e eu não tenho pé de zíper. Então, eu vou avançar a minha agulha pro lado direito, pra ela ficar bem próxima aqui a cremalheira do zíper, tá? Então, vou fazer isso e volto pra mostrar pra vocês. Então, ó, vamos lá, ó. Eu venho aqui. Dou um retrocesso. E vou... Se você tiver medo de costurar o zíper, vai devagar, com calma, vai parando, vai acertando, que vai dar tudo certo, tá? Chegou aqui, o cursor está me atrapalhando, então eu faço o seguinte, pezinho tá baixado, eu levanto e passo o cursor lá pra trás e continuo. Retrocesso no final e pronto, tá costurado o nosso zíper. Zíper costurado, agora eu vou vir com a parte do forro. Preste atenção, ó. Então, aqui, ó, tô com direito da peça, direito com direito, ó, direito com direito. Também vou marcar o meio do forro, pra não ficar torto. Fiz a marquinha, centralizo com o meio do zíper, coloco presilhas de novo e vou pra máquina. Continuo com a agulha recuada, tá? Recuada não, avançada. Agora, eu vou costurar do lado... do nylon dublado aqui, tá? Eu vou costurar desse lado pra não correr aqui o tecido. Fica melhor assim, tá? Mas o processo é o mesmo. Então, eu vou lá, vi que está tudo certinho, né? Tá bem... Deixa eu até colocar uma presilhinha, um alfinete aqui, pra esse forro não sair do lugar, ó. E vou costurar novamente. Pronto. Costurei o forro, deixa eu ver se a câmera tá pegando aqui direitinho, ó, pra vocês verem. Costurei, então, o forro. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos jogar esse forro lá pra trás. Ó. E vamos fazer isso, ó. Forro pra trás. E vamos deixar bem esticadinho aqui esse forro, ó. E pra isso, eu coloco alfinetes, tá? O nylon dublado, ele é liso, né, gente? Ele escorrega um pouco, então tem que tomar esse cuidado aqui pra esse forro não ficar torto. Então, ó, estico bem e coloco, eu prefiro agora, coloco a agulha. Então, agora, a gente vai fazer uma costura de pesponto aqui, ó. Só que eu vou voltar o pé da máquina, eu vou voltar pra posição do meio normal, tá? E posso colocar um ponto mais largo aqui, tá bom? Nessa hora, gente, escolha uma cor neutra pra fazer isso aqui, porque, ó, veja, nesse caso, é colorido, então eu vou escolher uma cor, um bege aqui, pra ficar uma cor neutra, não ficar feio, tá? Vou passar aqui essa costura. Pronto. Já fiz a costura de pesponto, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse excesso de tecido aqui, ó, tá vendo que sobrou? Agora é hora de refilar esse pedaço, dos dois lados. Agora, gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a segunda parte, então, só vou mostrar pra vocês a posição. O processo é exatamente o mesmo, tá? Então, ó, eu venho com a parte, ó, direito com direito, tá? Venho aqui, também vou fazer um piquezinho aqui pra gente não errar esse meio.
um piquezinho, eu venho aqui, ó, direito com direito e venho com as minhas presilhas aqui, prendo e costuro essa parte. Agora, eu tenho que voltar a minha... Se você tem pé calcador, volta pro pé calcador, tá? De zíper, aliás. E eu vou voltar a minha agulha pro lado direito, como eu disse pra vocês, pra ficar bem rente ao zíper aqui. Vou costurar agora desse lado aqui, tá? Então, vamos lá. Eu já mostro pra vocês como ficou. Já costurei, então, a nossa parte, a parte das costas da necessaire. Agora, eu vou vir com o forro. Prestem bem atenção agora pra não errar, tá? Ó, eu vou colocar a segunda parte do forro que tem o bolso, eu vou colocar de frente pro bolso que tá aqui. Então, vai ser direito com direito, bolso, forro com forro. Eu errei muito isso aqui quando eu comecei a fazer necessaire, porque eu confundia e colocava do outro lado. Então, é assim, ó, pra não esquecer, tá? O zíper fica no meio, tá? Então, fica assim, o forro, ó, direito com direito aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou desvirar, vou passar a costura de pesponto e já volto com ela prontinha, colocada pra gente montar a peça. Pronto, gente, as duas peças, então, costuradas. Eu adoro essa parte que fica todo retinho aqui, gente. Isso aqui, ó, tem que tomar muito cuidado com cor de linha, porque é justamente o que aparece, tá? Então, nós temos aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar forro com forro e corpo com corpo, ó, vai ficar assim. Aqui, a gente vai tomar bastante cuidado de centralizar as costuras, ó, juntar. E eu vou colocar presilha em toda a volta da peça. Então, ó, começo por aqui, juntando certinho as duas partes, ó, tá? Coloco aqui um clipezinho e vou colocando em toda a volta da peça. Depois que eu fizer esse trabalho, eu vou passar uma costura, então, em toda a volta. Eu vou começar, gente, por aqui, ó, pelo forro, tá? Porque aqui, pelo forro não, pela parte do corpo. Porque aqui, se tiver que dar alguma diferencinha, não tem problema. Se bem que não dá quando você já tem o molde, tá? Então, eu vou começar a costurar. Quando chegar aqui embaixo, eu vou deixar mais ou menos um palmo para poder desvirar a peça. Vou costurar todinha em volta. E aí, eu volto pra gente fazer as caixinhas de leite. Costurei, então, em toda a volta, como eu disse, deixando o espaço aqui. Agora, gente, nós vamos fechar as caixinhas de leite, tá? Então, uma dica pra vocês, ó. Quando você passa aquela costura em volta, a gente tem que dar um retrocesso aqui, ó. Antes de cada ângulo, a gente faz um retrocesso. Por quê? Porque na hora que eu fizer isso, ó, não vai abrir essa costura. Então, reforça esses cantos aqui, tá? Isso também no forro. Então, ó, uma dica pra vocês aqui, ó. Quando a gente faz a caixinha de leite, vai abrir, essa costura, como o forro, como o nosso corpo do tecido é grosso, né? Tem a manta, tudo mais, a gente vai tombar assim, ó. Uma costurinha para um lado e outra pro outro. Aqui no caso tá dos dois lados. Ó, uma para um lado e outra pro outro, para não ficar, na hora de costurar, ficar aquela coisa grosseira, tá? Aí aqui é importante você centralizar a costura, tá bom? Então, é assim, ó. A gente coloca um clipezinho, tá? Centraliza. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui, ó, eu tombei. Eu tenho que tombar pro mesmo lado que eu tombei desse, certo? Então, esse aqui ficou pro lado, no meu caso, do lado direito e esse aqui pro lado esquerdo. Se você inverter, vai ficar torcido. Então, ó, cuidado com esses pequenos detalhes, tá? Então, ó, já fiz aqui e agora vou fazer com o forro. Eu começo costurando pela parte mais grossa, porque assim eu tenho mais mobilidade na máquina, tá? Então, ó, mesma coisa aqui, eu faço uma costurinha para um lado, outra para o outro, faço isso e passo um pé de máquina em todos eles. Aí, eu volto pra gente desvirar a peça. Prontinho. Já costurei os 4 cantos, então, as 4 caixinhas de leite, tá? E agora é hora da gente desvirar a peça. Eu faço assim, ó, um rolinho, tá? Aí, eu vou pela fenda que nós deixamos aqui, ó. E vou com cuidadinho desvirando, ó. Quero mostrar pra vocês, ó, que o encontro de costuras aqui ficou perfeitinho. Desse lado. E também desse lado, ó. Agora, a gente abre o zíper.
E também empurra os cantinhos aqui, ó, gente. Também ficou perfeitinho o nosso encontro de costuras aqui, tá bom? Ó, empurro bem pra fora. Perfeito o nosso encontro de costuras. Agora, a parte aqui de dentro, gente, eu vou costurar com pontinhos invisíveis. Eu não gosto de costurar a máquina. Então, gente, terminamos a nossa peça, né? Então, ó, o puxadorzinho, valoriza o trabalho, né? Aquele acabamento do zíper que eu falo pra vocês, ó como é que fica aqui, ó. Não fica aquele grosseirão aqui. Então, como vocês observam, ó, eu fiz aqui, né, o quilt quadradinho, combinando com os quadradinhos da nossa técnica. Bolsinho interno, tá? E assim, o tamanho dela é excelente, viu, gente? Eu vendo muito dessa peça aqui. E o pessoal que compra elogia muito, porque o tamanho é perfeito, cabe muita coisa. Então, gostou do nosso vídeo de hoje? Se você gostou, deixa seu like. Não tá inscrito ainda? Se inscreva. E então, até o nosso próximo encontro.